Olá, 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 olá. Vocês estão me vendo? Tá dando para me ouvir? Quem estiver me vendo e ouvindo, faz um joinha aí com o dedo. Obrigada, obrigada. Vamos lá. Vou ligar aqui a live no Insta também, para quem chegou perdido. Vou esperar uns 2 minutinhos, né? A gente não precisa esperar muito. Até o ChatGPT tá aí para acelerar, a gente não vai ficar esperando 5 minutos para começar a live, não. Peraí que é só o tempo aqui de eu ligar a live no Insta. E aí a gente já começa. Meninas, eu vou conversar aqui com vocês um pouquinho. Estou aqui abrindo o chat estou aqui com o chat aberto enquanto a gente dá esse 1 minutinho. Mas eu queria saber de vocês, quem já está usando o chat GPT? Quem já começou a usar? Porque quando eu decidi falar sobre isso no perfil pela primeira vez, eu achei que era um negócio assim, eu tô abrindo aqui a live no Insta, só um segundo. Eu achei que era um negócio assim que todo mundo já estava sabendo, que todo mundo já estava usando. E aí, como muita gente me perguntou o que era, como funciona, como que eu faço minha conta lá, aí que eu fui me dando conta de que pouca gente sabia como que estava funcionando, como que era, ou que tem muita gente também usando do jeito errado. Só entra lá, faz a pergunta de qualquer jeito e tem aqueles textos automáticos, né? Aí, transmissão ao vivo, deixa eu abrir aqui uma live no Insta. Vou colocar um filtro. Pronto. Bora lá. Já. Vou pegar um café aqui, né, gente? Porque... boa tarde para quem está chegando no Insta. Estou com o link do Zoom nos stories, porque no Zoom eu vou espelhar minha tela aqui para mostrar para vocês, principalmente como criar uma conta. O link do Zoom está nos stories, para quem quiser participar, porque nos stories eu consigo espelhar minha tela do computador, aqui no Insta eu não consigo, mas de qualquer forma eu vou deixar aqui ligado no Insta também, tá bom? Vai ficar aqui assim, lateral no Insta, e tô aqui na tela do Zoom, no computador, para falar com vocês melhor. Então, bora lá. Deixa eu ver aqui o que vocês foram comentando. Eu percebi que conforme você vai levando a conversa, ele vai aprendendo como te passar informações e ligando todos os assuntos, só uso por curiosidade ainda. Bora. Depois dessa aula, ninguém mais vai querer usar só por curiosidade. Porque não vai dar, né, gente? Depois que a gente... eu falo que aprender é difícil, mas desaprender é quase impossível. Desver algo é muito difícil. Eu vou fechar aqui agora o chat, tá? Eu vou fechar o chat aqui. Opa, deixa eu... Aí, eu vou fechar o chat e vou ficar com vocês aqui nessa tela única, até porque eu vou espelhar aqui a minha tela do computador. Eu comecei a fazer um slide, eu não terminei, não ficou do jeito que eu queria, mas vamos começar. Deixa eu espelhar minha tela aqui com vocês. Isso aqui são as perguntas de vocês que eu vou responder depois, que eu anotei tudo aqui. Bora. Vamos lá, então. Primeiro, eu recebi as perguntas de vocês no Insta, tá? Eu até cheguei a conversar com algumas de vocês justamente sobre isso. Quem está chegando pelo Insta agora, nos stories tem link para entrar pelo Zoom e ver a tela do computador que eu estou espelhando já aqui, que eu fiz um PDFzinho para a gente falar melhor sobre isso, e depois eu vou mostrar minha tela aqui no computador para a gente criar uma conta no ChatGPT do zero para quem ainda não tem a conta, tá? Então, é o seguinte, eu achei que muita gente já estava usando e me dei conta que não, que é uma novidade, que a imensa maioria de vocês ainda não conhece, né, o aplicativo ou ainda não começou a utilizar. Então, por que eu vou falar especificamente do ChatGPT para quem é social media e para quem tem agência de marketing? Porque é isso que eu faço, né, gente? Então, vamos às apresentações. Vanessa mal educada, sai tagarelando, falando mais que a tia do leite. E não esquece de apresentar. Boa tarde para quem caiu de paraquedas aqui nessa live. Muito boa tarde. Meu nome é Vanessa, eu sou social media e tenho uma agência de marketing especialmente para médicos. Então, a gente faz aí todo esse trabalho. Hoje o trabalho na agência é mais amplo até do que o trabalho de social media, a gente oferece outros serviços, mas eu comecei do zero como social media sozinha mesmo, eu agência, e aí fui montando, fui agregando serviços e hoje estamos aqui, tá? O ChatGPT eu vou falar especificamente com olhar para quem é social media, para quem tem agência de marketing, tá? Porque é o que eu faço, mas eu quero lembrar vocês, eu quero falar para vocês que ele vai servir para, eu acho válido, né, falar que ele vai servir para vários outros profissionais, tá?
Para quem é, por exemplo, advogado, isso já não é mais o futuro, isso já é uma realidade, por exemplo, nos Estados Unidos. Já existem tribunais nos Estados Unidos que permitiram que os réus que não têm condição financeira de pagar por um advogado, que esses réus possam usar um ponto no ouvido, um ponto onde a máquina vai falar com ele. Então, o réu coloca a acusação, a máquina do chat GPT escreve a defesa e o réu fala ali, apresenta a defesa baseado no código tal, do não sei o que tal. Quem é advogado sabe melhor esse idioma aí de vocês, né? Essa linguagem não é a minha, eu estou falando bem por cima mesmo. Em resumo, o chat GPT ele não é um futuro, ele não é uma suposição, ele não é uma coisa que pode ser que aconteça daqui 2, 3, 4 anos, ele é uma coisa que já está acontecendo agora e já está sendo utilizado agora. Tá? Então, o que é o chat GPT? Deixa eu passar aqui. A sigla GPT significa, em inglês, Generative Pre-trained Transformer. O que isso significa? O que esse negoção todo significa? Significa, bom, traduzindo no bom e velho português, é transformador pré-treinado generativo. Parece nome de doença, né, gente? Meio primo do Alzheimer. Não, ele não é primo do Alzheimer, isso não é nome de doença. O GPT nada mais é do que uma máquina com a qual, parece bem doido isso, mas é uma verdade, é uma máquina com a qual a gente estabelece um relacionamento através de uma sequência, tá, de comandos estratégicos. Então, a gente vai construindo com o chat GPT, isso é a maneira ideal, né, da gente utilizar. A maneira ideal é a gente construir uma sequência de comandos estratégicos para que o GPT nos auxilie no trabalho de social media, no trabalho de agência de redação, tá? Novamente, o GPT pode ser usado em inúmeras profissões, pode ser usado para contadores, para quem pesquisa legislação, para quem é programador de computador, para quem precisa decifrar códigos de Python, de Java, para quem vai desenvolver estratégia de afiliados, para quem, por exemplo, é copywriter e vai fazer uma campanha de lançamento, por exemplo, ele pode ser amplamente utilizado, tá? Mas eu vou focar aqui toda essa explicação para o nosso lado, porque é para isso que estamos, tá? Então, o que acontece? Qual é a maneira errada, qual é o jeito errado que a imensa maioria das pessoas está utilizando o GPT? A gente geralmente abre lá a página do GPT e digita... O que vocês digitaram, assim, inicialmente? Só para eu poder ter noção, assim, porque a primeira vez que eu digitei foi um negócio bem sem noção, quando eu fui usar sozinha. Deixa eu abrir aqui o chat que eu quero ver o que vocês digitaram, assim, inicialmente. A Ana, precisa calibrar ele, justamente, Ana. Cite 10 sintomas de menopausa. GPT, 60 conteúdos de... Tá, exatamente. Tá rindo, né? A Thay tá rindo porque já sabe que esse é o jeito errado. 60 conteúdos de tal coisa, 12 conteúdos de tal coisa. Quais as principais dores de uma pequena empresa que está em busca de contadores? Como escrever um e-mail para... Monte um programa de treino de musculação. Era teste, sim, era teste, eu também. Vocês acham que eu fiz o quê? Vocês acham que eu fui usar o chat GPT a primeira vez sozinha e fiz algo genial? Lógico que não, né, gente? Genialidade, ninguém nasce. Eu abri lá o chat GPT, a primeira pergunta que eu fiz foi, para que serve? Foi assim, aí depois eu fui, 12 conteúdos de ginecologia. Aí deu lá aqueles, assim, parece que a gente acha no Google mesmo, bem sem direcionamento. Sobre o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, perguntei qual a melhor forma de usar. Eu quero que você responda como uma cliente de clínica médica. Está melhorando, está me elevando aí o nível dessas perguntas para o GPT. Então, basicamente, foi assim que eu fiz também, tá? E a primeira vez que eu fiz, por que eu não dei muita atenção? Porque realmente me deu o que uma máquina daria de resposta, né? Umas respostas, assim, generalizadas, umas respostas que a gente tem que readaptar muito, umas respostas que ficam parecendo aqueles artigos que a gente encontra no Google mesmo. Então, não dei muita importância e acabei deixando para lá. Porém, todavia, eu estava em um mastermind com outras pessoas que também têm agências de marketing, e todo mundo falou, não, tem que fazer um treinamento com fulano, tem que fazer um treinamento com fulano, porque você não está usando o GPT de forma certa, e não sei o quê, e não sei o quê. Eu falei assim, esse povo tá doido, esse povo tá doido. E aí, quando eles me mostraram como é que funciona, eu falei assim, eu tô doida, eu tô doida, eu tô doida. E aí, eu corri atrás.
Fiz uma mentoria, durou 4 horas essa mentoria com ele. Não era uma mentoria bem para iniciantes, então eu dei uma pesquisada antes, eu já tinha aberto minha conta, já tinha entrado ali, né, para ver como funcionava. Fiz uma mentoria direto com um americano que é especialista em ChatGPT lá nos Estados Unidos. E o que acontece? Existem coisas que surgem e que são modinhas realmente, ou que surgem e que a gente fica na dúvida se elas vão perpetuar, se elas vão continuar no mercado ou não. Essa não é uma afirmação minha, tá? Essa não é nenhuma opinião minha. Como vocês sabem, eu tenho muito pouco opiniões próprias, eu mais obedeço do que fico criando, tá? Eu sou mais obediente do que inventora. E vocês sabem, quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu sou muito fã de Bill Gates, né? E aqui está uma querida frase do nosso Bill Gates, tá? Que o ChatGPT vai mudar o nosso mundo. Quando aparecem essas mudanças muito grandes, como quando foi o surgimento da internet, na verdade a popularização da internet, né, que foi lá pela década de 90, o Bill Gates falou algo semelhante, é uma frase dele que eu gosto de usar bastante, que é: se o seu negócio não estiver na internet, o seu negócio vai ficar fora da internet. E hoje eu falo realmente, nossa, como eu gostaria de ter escutado, aliás, de ter obedecido essa frase antes, porque, querendo ou não, eu comecei no mercado digital em 2016. Então, hoje eu olho e eu tenho 31 anos, né? Então, não foi tão cedo assim. Hoje eu olho pessoas que começaram no Instagram, principalmente, vou falar do Instagram, que hoje é a rede social que eu mais uso, né? Hoje eu vejo pessoas que começaram no Instagram ali em 2009, 2010, quando o Instagram era mato, e essas pessoas hoje, a imensa maioria delas estão milionárias, fizeram muito sucesso, próprios colegas mesmo, porque eu entrei no marketing digital por lançamento e fiquei alternando. Então, assim, eu fiz um pouco de lançamento, parei, dei um pause, voltei. Eu não perpetuei, sabe? Eu não tive aquela persistência que é o que eu acho que todo mundo deveria ter. Então, por desacreditar em Bill Gates, estamos aí correndo atrás do tempo perdido, mas depois de ter assistido algumas palestras, algumas entrevistas com ele, eu decidi levar bem a sério a questão de que, a opinião dele, tá? Não é uma opinião minha, é uma opinião do próprio Bill Gates, que é aí um visionário do mercado digital, criador da Microsoft, tudo que nós temos, e o ChatGPT está transformando, está gerando uma mudança tão grande ao ponto de que as pessoas que estão mais imersas nesse mundo de inteligência artificial estão começando até a ficar com medo. Por quê? Porque o que está acontecendo hoje nem é tanta novidade, é semelhante a uma revolução industrial. Não é uma novidade isso que está acontecendo hoje. Por quê? Porque o ChatGPT, ele vai substituir funções. Ah, isso significa que as profissões vão acabar? Não, as profissões elas não acabam, porque a necessidade daqueles serviços, elas não acabam. Mas o emprego, a forma da gente trabalhar é que acaba mudando. Então, assim, o ChatGPT, ele não é uma novidade. A utilização do ChatGPT, na verdade, a chegada dele para nós não é uma novidade, tá? Ele já é algo que vem acontecendo aí desde a Revolução Industrial, que é onde a gente vê que máquinas substituem pessoas. Ah, Vanessa, então isso significa que ele vai trabalhar sozinho? Não, gente, porque toda máquina precisa de um operador. Então, por exemplo, quem tem máquina de lavar em casa, máquina de lavar vasilha, por exemplo? Quem tem? Levanta a mãozinha aí, deixa eu ver. Deixa eu abrir aqui para vocês. Não tá dando para abrir, senão eu vou bagunçar aqui tudo. Enfim. A máquina de lavar louça, que é uma maravilha, apesar de ser uma maravilha, e apesar de lavar louça muito melhor do que a gente, tá? Porque a máquina de lavar esteriliza. Você esteriliza? Eu não esterilizo o prato, eu não esterilizo o copo. Às vezes fica até meio mal lavado, assim, com as gorduras, tem que lavar de novo. A máquina de lavar lava melhor que eu. Por quê? Porque ela esteriliza, porque ela joga aquele jato quente. E ainda lava com mais economia, tá? Porque ela gasta menos água e gasta menos detergente do que eu. Porque eu sou bem daquelas, eu não boto 2 gotinhas de detergente igual manda no rótulo, não. Eu sou daquelas guichadas no detergente na bucha, gasto um detergente louco, porque eu acho que quanto mais detergente, mais limpinho vai ficar, e aí o salário vai todo detergente. Então, a máquina de lavar louça, ela já faz o trabalho melhor que a gente. Ela faz o trabalho melhor, economizando água e economizando sabão. Porém, ela não lava vasilha sozinha, né? A gente tem que ter o trabalho de pegar a vasilha, colocar ali dentro. Hoje já tem as máquinas até que não precisa mais tirar aqueles restinhos de comida, você já pode pôr do jeito que tá ali mesmo, não precisa daquela pré-lavagem, né? Tem também as máquinas que... Não, gente, não é propaganda de máquinas de lavar, não, é porque eu gosto muito de lavar louça.
É porque eu gosto mesmo, mas não é nenhuma propaganda de lava-louça. Enfim, tem a máquina de lavar, né, que lava melhor do que a gente. Então, isso não é uma novidade no mercado, isso vem acontecendo desde sempre. Outros exemplos que eu citei aqui de profissões que já deixaram de existir mesmo, por exemplo, operador de mimeógrafo. Isso aqui entrega quem é nascido antes de 1990, né? Quem nasceu de 1990 para cá pode ficar quietinho, não precisa humilhar a gente, tá? Fica aí na sua, não precisa falar sua data de nascimento, mas quem, assim como eu, nasceu de 1990 para trás, sabe muito bem que o mimeógrafo era um negócio que utilizava muito em escola pública, escola particular, nas escolas de modo geral, que aí colocavam um álcool assim, ia... Psh, psh, olha a Gi explicando para a sobrinha dela que tem 17 anos. Olha, ai, meu Deus, não, para que eu fui falar isso? Só para me sentir mal, que a gente tem antes de 1990. Então, o mimeógrafo é uma máquina. Vou explicar para a sobrinha da Gi para ela não ficar perdida, tadinha. Esse povo que tem colágeno ainda, né, de 1990 para cá, que não precisa mais ficar tomando injeção de colágeno, vou explicar para quem tem colágeno. Era uma máquina que a gente colocava, primeiro tinha que passar, né? A gente fazia ali à mão, com um papel especial, esqueci agora o nome do papel, era um papel folha que manchava a mão da gente, aquele negócio era inferno. E aí colocava esse papel na máquina, eita, que maravilha, eu não coloquei o celular aqui em modo avião, no Instagram, não coloquei o celular em modo avião no Instagram, e é lógico que entrou a ligação, né? Mas já ele volta. E aí, o que acontece? Esse mimeógrafo, tá? A gente rodava ele várias vezes, ia colocando álcool e a tinta que ficava, digamos, na folha matriz do mimeógrafo, a tinta que ficava na folha matriz do mimeógrafo, a gente ia rodando, 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 e cada rodada ele ia fazendo uma cópia. Então, o mimeógrafo, se você precisasse, a gente dá risada hoje, porque parece bem absurdo mesmo. Se a gente precisasse de 100 folhas, a gente tinha que rodar 100 vezes o mimeógrafo, entendeu? Era mais ou menos assim, viu, gente, que nasceu de 1990 para cá, viu, gente, que tem colágeno? Era assim, a gente ia rodando, ia rodando, ia rodando. Então, tinham pessoas, isso era uma profissão, principalmente dentro das escolas, mas também dentro de escritórios, dentro de clínicas médicas, dentro de vários estabelecimentos, existia-se a profissão de operador de mimeógrafo. Inclusive, era assim que se faziam, por exemplo, os panfletos daquela época, as propagandas daquela época. Então, a Gi, que é uma bordadeira muito famosa, né, que sabe fazer bordados muito lindos, lá em 1990, ela queria anunciar os bordados muito bonitos, e aí ela fazia o encarte. São 3 paninhos de crochê por R$1.000. É caro, porque é um profissional valorizado. Então, 3 paninhos de crochê da Gi por R$1.000. Só que para ela anunciar e colocar isso no panfleto, ela tinha que fazer o molde no mimeógrafo e rodar, sei lá, se ela quer 100 panfletos, vai rodar 100 vezes, 200 vezes e assim sucessivamente. Então, existia uma pessoa que trabalhava nisso. Só que essa profissão, ela não existe mais. Por quê? Porque hoje a gente tem impressora. Porém, a impressora também não trabalha sozinha. Então, a gente tem o operador da impressora hoje, tá? Que são pessoas que trabalham em gráficas. Então, nessa época, tinha um operador de mimeógrafo, que não existe mais. Em contrapartida, surgiram, por exemplo, outras profissões, que são as pessoas que hoje trabalham em gráficas, que trabalham em fotocópias e etc, tá? Outra profissão que não existe mais, a de leiteiro, que inclusive era a profissão do meu avô, tá? O leiteiro, ele fazia todo o trabalho, desde cuidar da vaca, tirar o leite, amarrar a vaca, né? Tirar o leite, desamarrar a vaca, dar comida, dar pasto, etc, etc, até pegar o leite ali, colocar na garrafinha e entregar na casa da Dona Maria, do seu João, do Zezinho e assim sucessivamente. Então, essa profissão de leiteiro também já não existe mais. Por quê? Porque hoje em dia tem as máquinas que pegam leite, que fazem todo esse serviço, que empacotam leite em caixinhas, tem aquele monte de, né, foi até moda uma época no Brasil, colocar formol no leite, colocar quiboa no leite, né, água sanitária no leite, pararam com essa moda, né, para conservar o leite, mas já teve essa moda, mas a profissão de leiteiro, ela não existe mais, porque hoje a gente compra o leite ali direto no supermercado. Outra profissão que não existe mais e que, inclusive, ainda existe jornal, né? A gente sabe que ainda existe, mas assim, quem que compra um jornal? Essa eu quero até abrir aqui para ver. Quem que compra jornal físico? Vou abrir o chat, porque aqui tá difícil de ver vocês aqui pelo negocinho aqui, peraí.
Eu quero ver o chat. Quem compra jornal físico? Thaisa, meu pai. Gi, aqui no interior ainda entrega o jornal, Gi? Que massa! Ainda entregam. Tem 100 anos que não vejo um jornal físico. Todo domingo cheguei em casa. Faz anos que eu nunca mais vejo. Meu padrasto compra jornal ainda. Sabe qual foi a última vez que eu me lembro de ler um jornal físico? Foi justamente na minha época da alfabetização. Eu nasci e cresci em Goiânia, inclusive estou hoje em Goiânia, estou aqui no escritório de Papes, aproveitando aqui a infraestrutura, utilizando a internet grátis, utilizando a internet dos outros. Estou aqui no escritório do meu pai e era a última vez que eu me lembro, inclusive aqui em Goiânia, tem um jornal muito famoso que chama Jornal O Popular, e aos domingos tinha um almanaque para criança. E eu lembro que era a época da minha alfabetização, e foi a última vez que eu me lembro de ler jornal. Depois disso eu não tenho lembrança de ler jornal, não. Ainda entrega na minha porta, a Adri está dizendo, Luzinete, a Igreja Universal aqui entrega toda semana. Gente, mas é porque a Universal, ela tá um nível acima de nós, entendeu? Eu tô falando das pessoas comuns, assim, das pessoas que fazem o marketing normal. A Universal, ela tem um marketing avançado, ela tem um marketing omnichannel. Eu tô falando sério, eu tô rindo, mas é muito sério. Eles têm um marketing omnichannel sensacional. Gente, se todo mundo fizesse marketing igual a Universal, a gente tava tendo essa conversa lá em Dubai, tomando champanhe uma hora dessas, viu? A gente tava tendo essa conversa nessa live, tomando cafezão, não, minha gente. A gente tava em Dubai. Porque é isso, eles fazem jornal, eles fazem panfleto, fazem outdoor, fazem televisão, eles fazem absolutamente tudo, tá? Então, bora lá. São as profissões que já não existem mais. E isso já está acontecendo no mundo do marketing. Deixa eu ver aqui se... tá. Não, isso aqui já são as perguntas de vocês. Isso já está acontecendo no mundo do marketing, isso já está acontecendo no nosso dia a dia, tá? Hoje, eu tenho uma agência pequena, tá? Relativamente pequena para o tamanho de outras agências, para o tamanho que é o Brasil. A gente está com faturamento mensal aí de entre 38 e 40 mil reais por mês, mas isso é nada perto de várias e várias e várias outras agências de marketing que têm faturamentos milionários por mês, tá? Então, assim, isso é um valor ridículo, é um valor irrisório perto de outras agências que são muito maiores. Porém, hoje a gente estava trabalhando atualmente com 5 funcionários. Eu tenho uma designer que faz a parte de Canva, um designer que faz a parte de Photoshop, uma redatora-chefe que cuida muito mais de treinar, de dar uma corrigida, de dar uma selecionada, de passar as estratégias, né? Uma social media que é redatora-chefe, digamos assim, e duas redatoras, duas social media redatora, como que eu vou dizer? Eu não gosto muito de ficar colocando nome para isso não, tá? Mas, digamos, são auxiliares. O que aconteceu? Por que houve a necessidade de contratar pessoas? Por que eu tive a necessidade de contratar pessoas? Porque quando eu saí da agência em que eu trabalhava, em que eu era funcionário, eu era freelancer, na verdade, dessa agência, eu não era contratada. Nessa agência que eu era contratada, freelancer, não era CLT, quando eu decidi sair dessa agência para trabalhar sozinha, trabalhar por conta própria, eu tinha uma capacidade limitada. Eu não tenho sozinha como atender 100 clientes. Aliás, hoje, como agência, eu não tenho como atender 100 clientes. A gente tem capacidades limitadas porque a gente trabalha com prestação de serviço e toda prestação de serviço necessita do nosso tempo. Então, o que foi acontecendo? Ao limitar a quantidade de pessoas, né, ao limitar a quantidade de clientes que eu conseguia atender, eu conseguia atender no máximo 10 clientes. Esse era o meu máximo, assim, na verdade, quase 12 ali, porque tinha uns que não tinham o conteúdo completo, tinha alguns que eu não fazia 12 posts, fazia menos, então, digamos, de clientes, tinha ali ao redor de 10, 12 clientes, tá? O que aconteceu? Eu já contei essa história para algumas de vocês, eu vou repetir, e foi nesse momento, quando eu estava cheia de clientes, que eu quase fali. Por quê? Porque eu tinha pessoa que fazia as imagens para mim, então eu pagava a pessoa que fazia as imagens para mim, e aí eu pensei, bom, agora eu cheguei na minha capacidade máxima de clientes, então é muito fácil. Agora é só eu contratar uma pessoa, contratar uma outra social media para escrever os textos para mim e pronto, e aí eu vou entregar o material de todos os clientes e a vida vai seguir, vai ser maravilhoso e eu vou ganhar dinheiro. Isso era o que eu pensei, né? Só que na vida real foi quando eu quase fali. Eu não fali porque eu tive até que fazer um empréstimo no banco na época, porque meu orçamento era sempre por aqui, sempre limitado nessa época. Eu tive que fazer um empréstimo para conseguir pagar essa pessoa que eu contratei naquele mês. Por quê? Qual que foi o BO? Eu achei que a pessoa ia chegar e já ia fazer o trabalho. Eu não sabia, sim, pode chamar de ignorância, pode chamar de burrice, pode chamar do que quiser, mas são os tombos que a gente leva na vida e é vivendo e aprendendo. Hoje isso parece muito óbvio, talvez seja óbvio para muitos de vocês, mas para mim na época não era. Eu achava
que era só eu abrir um anúncio, contrata social media. E que então eu ia contratar alguém e ia falar, olha, é para fazer isso aqui. Ela ia fazer, ela ia me entregar. Eu achava que era isso. O que aconteceu? Não aconteceu nada disso. Eu não calculei o tempo de dar um treinamento para a pessoa, eu não calculei a necessidade de olhar o histórico da pessoa, de saber onde que a pessoa tinha trabalhado, de averiguar mesmo se a pessoa tinha experiência ou não. Eu não averiguei nada disso e eu terminei no final do mês pagando o salário dela e demitindo 3 dos clientes que eu tinha fechado contrato. Então, o que eu fiz? Porque na minha ideia eu ia pegar o dinheiro desses 3 clientes adicionais que eu tinha fechado contrato, desse dinheiro dos 3 clientes adicionais eu ia pagar o salário dela e ainda sobraria um lucro para mim, só que não aconteceu nada disso. Eu tive que tirar do meu bolso o valor de pagar ela e o dinheiro desses 3 clientes eu tive que devolver porque eu não consegui entregar a tempo. Então, eu devolvi, eu pedi desculpa, eu falei, eu sinto muito, tive que entregar a tempo, e foi assim que eu quase fali no começo, tá? Era há muito tempo atrás, nem existia a possibilidade ainda de ChatGPT, porém, por que isso teria mudado a minha vida? Se fosse o ChatGPT hoje, dificilmente eu teria delegado. Porque o ChatGPT hoje, estou pensando aqui como se eu trabalhasse sozinha, ele me possibilita atender, ao invés de 10 clientes, ele me possibilita atender 20 clientes se eu utilizar da maneira certa, tá? Talvez até um pouquinho mais. Por quê? Porque o que eu antes fazia manualmente, sozinha, pesquisando daqui, pesquisando ali, o trabalho não é... Quando a gente vai montar uma estratégia, quem já é minha aluna aqui, quem conhece, quem sabe, o nosso trabalho da estratégia, ele não é só montar o conteúdo. Ele é fazer o estudo de persona, ele é fazer o estudo de comportamento das pessoas. Eu sou totalmente contra aquele negócio de estudo de persona. Ai, tem 36 anos, chama Maria, tem um filho, é loira, gosta de comer ovo. Não, gente, pelo amor de Deus, isso daí para mim não é estudo de persona, não. Estudo de persona é onde a gente estuda o comportamento de quem são essas pessoas. Não importa se ela chama Maria, Filisbina ou estelotóica, sei lá, não importa, dane-se o nome da pessoa, isso não faz a menor diferença, isso é irrelevante para o que a gente precisa obter desses dados, tá? Mas o estudo do comportamento das pessoas ali, ele é importantíssimo, ele é fundamental, ele é necessário. Então, uma das maneiras que eu utilizo ao montar a estratégia para fazer esse comportamento de personas é dentro do YouTube. A gente abre o YouTube com assuntos relevantes daquilo ali e vai olhando o que as pessoas comentam, quais são as dúvidas das pessoas, quais são os sentimentos das pessoas, quais são as angústias, tá? E antes eu passava, às vezes, 2, 3 horas pesquisando ali dentro do YouTube esse assunto. Agora, eu coloco o ChatGPT para fazer isso para mim. Então, ou seja, ainda peço um resumo de preguiçosa que sou, entendeu? Porque dizem as más línguas que a preguiça é a mãe do progresso. Então, agora, eu não fico mais ali 2 horas, 3 horas, lendo, sei lá, 200 comentários. Por quê? Porque ele lê todos os comentários, a inteligência artificial, eu treinei a inteligência artificial para ler todos aqueles comentários ali para mim e para me dar um resumo daqueles que mais se repetiram, daqueles que são mais relevantes, dos que são únicos, dos que são mais importantes para aquele tema, para aquela especialidade. Então, isso que antes eu fazia em 2, 3 horas, às vezes até mais, porque eu vou confessar um negócio. Eu tento manter o foco, né, o máximo possível, faço tudo para manter o foco, mas tem dia que a gente quer dar uma distraída. Então, você chega ali para trabalhar e você começa ali e fala, não, vou ficar aqui 1h30 pesquisando isso aqui. A hora que você viu, passou 3 horas, entendeu? Então, a gente tenta manter o foco, mas até nisso o ChatGPT tem me ajudado bastante, porque eu não fico mais ali. O outro ponto que o ChatGPT está me ajudando e muito é pesquisar através de uma plataforma que é utilizada, aqui no Brasil é menos utilizada, mas tem sua importância, que se chama Twitter. Tá? Eu tenho ranço do Twitter, eu acho super difícil, eu acho chato de mexer, é uma plataforma que eu não gosto, eu nunca me aprofundei muito, eu acho muita informação ali, sabe? Eu acho que mais deixa a gente perdido do que orientado, porém tem coisa importante ali dentro. Então, a mesma coisa que eu fiz o ChatGPT fazer para mim dentro do YouTube, eu fiz ele fazer para mim dentro do Twitter. Então, agora eu não preciso acessar aquela informação ali dentro do Twitter, eu simplesmente peço para ele me passar as informações necessárias ali, de acordo com aquele nicho, de acordo com o que eu estou pesquisando, tá? Eu acho que primeiro eu mostro aqui para você e depois eu deixo para responder as perguntas de vocês por último, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente abre uma conta no ChatGPT. Na verdade, eu vou até tentar... Vocês querem que eu mostre como que abre ou não? Todo mundo já sabe que abre a conta? Digita aqui no chat para mim, por favor, sim ou não.
Tá, sim, bora lá então. Eu tô até com medo de não conseguir, deixa eu minimizar aqui, porque como eu vou abrir um outro navegador, porque como eu já tenho conta aqui no Google, no ChatGPT, deixa eu ver. Deixa eu abrir aqui um outro navegador. Aí. Como eu já tenho conta no ChatGPT, pode ser que ele... Aliás, pode ser não, ele com certeza vai abrir na minha conta. Então, deixa eu abrir aqui no outro navegador para ver se eu consigo abrir uma conta do zero para vocês. A gente vem no Google... Oi. A gente vem no Google aqui bem simples e digita abrir conta no ChatGPT. Deixa eu abrir aqui no site. Peraí. Ah, tá pausado, peraí. Vocês não estão vendo minha tela. Epa. Peraí. Van, Estão vendo minha tela agora? Oi, Ana. Você consegue cadastrar duas contas no seu mesmo número, pelo menos assim. Pois mas eu não queria queimar. Eu não queria queimar isso agora, porque eu quero usar isso para depois, então eu estou tentando aqui numa nova. Quer ver? Tá, o que eu tenho feito também essa semana, porque eu quero estruturar isso depois para passar para vocês de uma maneira melhor. Tudo que eu tenho feito até agora, eu estou usando a versão gratuita do ChatGPT. Depois que eu finalizar tudo isso que eu falei para vocês, de fazer estratégia, de humanizar os textos, tudo isso eu tenho feito utilizando a ferramenta gratuita. Com certeza absoluta eu vou comprar, tá? Eu vou pagar, são $20 por mês, que a gente paga, a versão paga do ChatGPT, com certeza eu vou comprar, mas é porque primeiro eu queria desenvolver tudo isso, eu queria ver todas as funcionalidades dele no gratuito, até mesmo para poder ensinar isso para vocês de modo mais específico, tá? Passar os comandos certinhos, quais são os tipos de comando, como que a gente constrói uma sequência de comandos certinha, tudo isso eu quero fazer com vocês depois, mas eu quero fazer isso na versão gratuita, para que, digamos assim, independente de vocês pagarem ou não, que vocês consigam utilizar as mesmas funcionalidades, tá? Então, a gente vem aqui no... Deixa eu subir isso aqui. Eu não sei se aparece para vocês, mas é porque aqui, para mim, do Zoom, fica a telinha e eu tenho que ficar tirando. Então, tá. Esse aqui é o site do ChatGPT. A gente vem aqui e clica em Try e... Para quem não sabe inglês, não se preocupe, tá? Tem um plugin que a gente consegue baixar e traduzir todo o ChatGPT. Aí aqui, o ChatGPT, ele faz uma breve introdução aqui do que é, tá? O ChatGPT, eu não sei o que, ele faz aí a explicação dele. Próximo. Nós vamos adorar o seu feedback, pronto, tá? Ah, eu acho que a minha conta aqui já aparece criada, porque tá no meu Google. Poxa, não vai dar para mostrar para vocês como criar do zero. Não, já está tudo aqui, inclusive com todos os meus arquivos. Bom, depois eu faço isso melhor, eu faço essa gravação melhor da tela, até para não ficar tanta informação aqui. Deixa eu fechar aqui, vou voltar para esse aqui. Não vai dar para mostrar aqui do zero, depois eu gravo isso para vocês do zero, porque eu vou tentar desconectar minha conta, fazer o logout para mostrar como fazer o login desde uma do zero. Você entendeu, Ana, o que eu estou falando? Porque se eu só criar uma segunda conta dessa daqui, ainda assim fica. Navegador. Pega outro e-mail seu, aí você consegue usar. É isso que eu estou falando. Que aí eu vou ter que fazer o logout agora, para fazer o login no outro e-mail do Gmail. Ah, a gente tem que ser e-mail do Gmail, tá? Vou só falar alguns detalhes para quem for abrir a conta antes de eu mostrar aqui. Peraí, gente, eu sou meio homem, tá? Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Deixa eu abrir aqui primeiro, depois, depois eu continuo aqui conversando. Não dou conta de fazer duas coisas ao mesmo tempo, não. Bora. Foi. Quando a gente vai, porque agora eu vou responder as perguntas de vocês. Quando a gente vai abrir a conta no ChatGPT, tem lá a opção de, ele pergunta para nós qual é o intuito, se a gente é agência de marketing, se a gente é só autônomo, se é alguma outra coisa. A princípio, quando eu fui criar pela primeira vez sem orientação, eu cliquei em agência de marketing, e aí eu não consegui, porque ele pede uma confirmação, ele pede para a gente enviar um e-mail para falar qual é o intuito, como que é a agência, como que é o negócio, tá? Então, não vão por essa opção. Quando ele clicar lá, autônomo, não sei o quê, tem uma opção no meio, e embaixo agência de marketing.
marketing. São 3 opções que ele pergunta, tipo, quem é você, qual é seu objetivo ao abrir a conta no GPT. Clica no primeiro, no autônomo, e aí dá segmento, porque acaba ficando a mesma coisa, porque senão da agência ele pede para mandar um e-mail e tudo. Então, você clica lá no autônomo, ele vai pedir seu nome, precisa ter um e-mail do Gmail. Em seguida, ele pede para você confirmar ou através de um e-mail, tá? Ele manda aquele link de confirmação por e-mail, ou então através do número de telefone. Então, seja o seu e-mail ou seja o número de telefone que você colocar ali dentro, coloque o que você consiga receber aí essa autenticação para poder fazer a confirmação lá para ele seguir utilizando o chat, tá? Qual é a diferença da gente utilizar o chat de modo profissional e da gente utilizar o chat do modo que todo mundo faz? É a construção da sequência estratégica de comando. Ou seja, é quando a gente... Ah, eu não vou atender não, gente. Não é para mim. Vocês estão ouvindo o bibi da buzininha? Estão ouvindo? Ai, que bom que vocês não viram. Tem um bibi aqui, tá alguém buzinando. Não é nem para mim, entendeu? O Mercado Livre não chega aqui, não. Meu Mercado Livre chega lá na minha casa em Brasília, que é a casa da minha mãe e meu pai, que se vira para atender. Não vou atender, não. E pior que acho que vai ficar buzinando, porque eu não vou atender, não. Então, o que acontece? A gente... Perdi o fio da meada, né? Vou tomar um café aqui. O que faz? A gente tem que construir uma sequência de comandos estratégicos para ele. Então, a gente começa, e isso também foi outra coisa que eu testei, e que deu muita diferença, que é simplesmente chegar e dar o comando, ou que é estabelecer um relacionamento com a máquina. Sim, gente, eu cheguei neste momento, de estabelecer um relacionamento com a máquina. Eu fiz um comparativo de um e um comparativo do outro para ver a qualidade dos textos que ela me mandava. Ela por quê? Porque vocês já sabem, quem fez aqui o curso de treinamento de secretária já sabem que 99,9% das secretárias do Brasil se chama como Márcia, né? Então, qual foi o nome que vocês acham que eu dei para a minha ChatGPT? Márcia, claro, meu sonho, né? Ter uma Márcia ali à disposição, 24 horas, sem me cobrar hora extra por isso, me ajudando, me auxiliando. Então, o que aconteceu? Márcia, minha ChatGPT, e eu fiz os testes em 2 janelas diferentes, em 2 abas diferentes. Eu fiz os testes simplesmente perguntando, direcionando ali os comandos, e fiz outro teste onde, inicialmente, eu estabeleci um relacionamento com Márcia. Eu dei o nome para Márcia, eu me apresentei como Vanessa, então Márcia me chama pelo nome, tá? Não sei se o GPT de você, mas o meu me chama pelo nome, né? O GPT para chamar de meu. Gente, foi uma diferença tremenda na qualidade de um texto para o outro. Ou seja, até a máquina gosta de quando a gente trata com educação. Então, em um, eu fui só dando comando ali mesmo, seco. No outro, eu fui pedindo, por favor, obrigado. Eu fui elogiando, falei, nossa, ficou ótimo, nossa, ficou fantástico. Exatamente como eu faço com as meninas. Gente, não ri não, parece coisa de maluco, mas é sério. Eu também comecei a falar assim, será que eu tô ficando doida? Será que tá na hora de, sei lá, né? O que a terapeuta vai achar disso? Eu ainda não contei isso para a terapeuta, né, gente? Afinal de contas, todo mundo tem algum medo na vida. Então, eu falei assim, não, eu vou esperar um pouquinho, depois eu conto isso para a Cláudia. Cláudia é minha terapeuta. Eu falei assim, não está bem no momento de começar a contar isso agora, deixa eu trabalhar mais um pouco. E foi um negócio que, quando eu comecei a fazer os testes, e eu tenho essa coisa meio de ficar obsessiva num negócio, quando eu comecei a fazer os testes, eu não consegui mais parar. Eu fiquei 12 horas, no outro dia eu fiquei mais 12 horas, e eu até dei uma sumida do Instagram essa semana, sumi, não respondi caixinha, tem um monte de direct perdido, não respondi, não fiz nada. Eu fiz só ChatGPT essa semana. Essa semana eu só fiz ChatGPT e aqui entra a parte onde isso realmente mudou a minha vida e vai mudar daqui para frente, que foi onde eu conversei com as meninas da redação e já antecipei que após esse mês, 2 delas não vão mais trabalhar conosco. Então, nós vamos voltar a ser somente eu e a redatora-chefe para redigir o conteúdo de todos os clientes. Por quê? Porque o que a gente levava antes, 4, 6 horas para redigir, agora a gente faz em 40 minutos, 1 hora, a depender ali do teor do cliente. Aí tem gente que fala assim, ah, mas isso é desvalorização do profissional. Ah, mas isso é trocar pessoas por máquina. É isso. É isso, gente. É isso que está acontecendo. Então, nos restam 2 coisas. A gente tem 2 coisas a fazer. Ou a gente vai bater o pezinho, ficar esperneando, falar que não vai substituir pessoas, que não sei o quê, que não sei o quê. Ou a gente vai, opção número 2, aprender a utilizar
de modo profissional, tá? Tem essas duas opções. A maioria de vocês aqui se lembram muito também da guerra que houve, né, entre os taxistas e os Ubers, da guerra também que foi entre Blockbuster, locadoras de DVD, de CD, de fita, videocassete e o Netflix, por exemplo, tá? Isso aconteceu. E essas pessoas, na época, o dos taxistas com Uber é mais recente, né? Mas na época das locadoras, do taxista com Uber é mais recente, vou dar esse exemplo. Vocês lembram que os taxistas lincharam os Ubers, jogaram pedra, fizeram um monte de coisa, tentaram conter o Uber, foram contra, enfim. Vários dos taxistas que crucificaram o Uber quando o aplicativo chegou ao Brasil, isso porque eu estou usando só o exemplo do Brasil, não estou nem falando de outros países, vários desses taxistas que crucificaram os Ubers naquela época, que o Uber era bom, né? Sempre que... Tudo aquele que começa melhor, tá? Quem chega cedo tem vantagens. Então, por exemplo, um ditado caipira aqui de Goiás, que é vaca que chega cedo bebe água limpa e é a mais pura verdade. Então, hoje, quem trabalha no aplicativo do Uber já não tem mais o mesmo rendimento, o mesmo retorno financeiro de quando o aplicativo chegou ao Brasil, de quando isso começou, tá? Então, qual que é a diferença? Os taxistas que há 3, 4, 5 anos atrás, quando o Uber chegou ao Brasil, sou meio ruim com data, tá, gente? Não sei a data específica de Uber, eu só me lembro do evento. Quando o Uber chegou ao Brasil, os taxistas que ficaram jogando pedras, tentando parar o aplicativo, tentando interromper, esses mesmos taxistas que perderam a oportunidade de correr e entrar no aplicativo enquanto o aplicativo era bom, porque eles ficaram ali dando murro em ponta de faca, tentando ser resistente, tentando brigar. Esses mesmos taxistas foram entrar no Uber por falta de opção, porque o táxi faliu, várias companhias de táxis tiveram que fechar, não teve plano B, não teve opção, e eles acabaram entrando no Uber tardiamente, quando aquilo ali já não dava mais tanto dinheiro quanto no começo, tá? Então, o ChatGPT é exatamente a mesma coisa. Eu não tô aqui para dizer se é certo ou errado essa troca de profissionais, né? Alguns já chamam até de desvalorização de algumas profissões. Eu não estou aqui para emitir uma opinião de valor, eu nem tenho opinião sobre isso, tá? Eu sou zero emitidora de opinião. Eu passo muito mais tempo fazendo as coisas do que emitindo opiniões. Então, a questão é, vamos supor que, agora eu quero uma resposta de vocês, vamos supor que você tem 10 clientes, que você consegue atender 10 clientes hoje, tá? Aí você consegue ali mais 5 clientes, imaginando que o ChatGPT não existe, tá? Você tem 10 clientes, você está no seu limite de atendimento de 10 clientes e chegou o ChatGPT ali. Quer dizer, não chegou o ChatGPT, você conseguiu mais 5 clientes. Você contrataria alguém para te ajudar com esses mais 5 clientes, já que você não consegue? Só façam assim ou escrevam aqui para mim no chat. Vou abrir aqui o chat para ver. Sim, sim, sim. Todo mundo... Eu acho que isso é meio óbvio, né? Todo mundo contrataria alguém para atender ali. Cris, eu tô no Insta, eu coloquei aqui só para colocar, eu tô no link do Zoom, que tá nos meus stories ali, eu coloquei o link do Zoom nos stories, tá? Para quem quiser participar. Gente, todo mundo contrataria mais uma pessoa para ajudar ali nessa demanda, certo? Isso antes do ChatGPT. Por quê? Porque vamos dizer que você gasta 6 horas por mês, 8 horas por mês para atender cada cliente, então você está no seu limite ali com 10 clientes, ok? Ok. Se você conseguisse atender sozinha, sem ter que pagar para alguém, sem ter que treinar alguém, sem ter que procurar alguém, porque não é só o trabalho de treinar. Primeiro você procura, primeiro você recruta a pessoa, depois você entrevista, depois você avalia, depois você analisa, depois você treina, depois você combina pagamentos, salários, forma de trabalho. É todo esse trabalho. Não é que a pessoa vem pronta, você dá um comando e a pessoa já sabe o que fazer. Não é um ChatGPT, entendeu? É uma pessoa. É muito mais trabalhoso treinar uma pessoa do que treinar uma máquina. E eu falo isso por conta própria, por conhecimento de causa, tá? Então, beleza. A pessoa não cumpre o combinado da entrega, não entrega na data. Eu já tive vários problemas. Dani, Van, não tem como pegar o link dos stories quando você está ao vivo. Eu não sabia disso. Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar aqui nos comentários para vocês. Não consigo. Gente, não consigo então, tá? Não tem como pegar o link dos stories quando eu estou ao vivo. Então, eu mandei para muita gente o link do Zoom no direct, tá? Bom, então, a gente antes conseguia atender 10 clientes, era a nossa capacidade, tá? Sozinha. Vamos supor que agora a gente tem um meio, que hoje esse meio é o GPT, chat contratado, treinado, não atrasa.
que hoje esse meio é o ChatGPT e que ao invés de conseguir atender 10 clientes sozinha, a gente consegue atender 20 clientes sozinha. Você contrataria alguém se você consegue fazer isso sozinha? Então, tem gente achando que o ChatGPT não vai substituir pessoas, mas o ChatGPT já está substituindo pessoas, tá? Porque a partir do momento em que a gente deixa de contratar pessoas, porque a gente consegue atender uma maior demanda de clientes, tá? Mais vale desligar a live por elas verem os stories. Ah, eu vou... Será? Deixa eu ver aqui. Ah, Suelen, obrigada, gente, boa alma. Suelen disse aí no Insta que chamar ela no direct que ela envia o link. Obrigada, Su. Então, o que acontece? O ChatGPT ele já está substituindo pessoas. A gente tem duas opções. Fechar os olhos, brigar e falar que não vai substituir pessoas, que as pessoas são substituíveis, blá, 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 ou aprender a utilizar isso aqui de maneira profissional, tá? Como eu disse para vocês, eu não sou uma emitidora de opinião, eu obedeço muito Bill Gates, então eu estou só mudando a minha vida e não me preocupo muito com o resto, não. E o fato é que cada uma das meninas que estão na redação, até o final deste mês de março, que eu combinei com elas, para também, né, existe esse senso de responsabilidade, para que elas também possam se organizar, para que elas também possam se programar tudo isso. Isso foi tudo de comum acordo, tá? Não foi nada inesperado, eu não faria nada para prejudicar alguém. Existe uma responsabilidade muito grande quando a gente contrata alguém, porque essa pessoa conta com aquele dinheiro, essa pessoa conta com aquele emprego, com aquele salário, então é uma responsabilidade pesada para nós, como contratantes, e pesada para nós, como perante os clientes também, porque quando uma das pessoas falta, quem responde para o cliente sou eu, entendeu? Não é a pessoa que eu contratei. Então, tem toda essa questão da responsabilidade aí que a gente coloca. Só que, como agora a gente otimizou e muito o trabalho, ao invés de corrigir o que as meninas escrevem, eu vou corrigir o que o ChatGPT escreve. Porque, sim, eu nunca peguei o conteúdo das meninas todo ali e só mandei para o cliente. Eu corrijo de um por um. Então, assim, o meu dia de trabalho na agência é basicamente lendo conteúdo. Eu passo o dia inteiro lendo e corrigindo conteúdo, lendo e corrigindo conteúdo. Por quê? Porque sempre fica uma brechinha, principalmente em relação às regras do conselho, tá? Sempre tem uma coisinha, porque às vezes a gente pede para o GPT implementar algumas técnicas de copy, e algumas ficam muito boas, e outras ficam não aplicáveis para médico. Então, a gente tem que corrigir um pouquinho. Só que quando é uma pessoa, quando é um humano fazendo isso também, as meninas também muitas vezes vão mais para o lado de copy e esquecem um pouquinho a questão das regras, né? Acabam fazendo coisas que não parecem, mas que, de acordo com o CFM, acaba categorizando promessa de resultado. Então, eu nunca tive como pegar o conteúdo pronto, tá? E enviar direto para o cliente. Eu só faço isso quando é a minha redatora-chefe, que já está comigo há muito tempo, que já entende muito sobre isso e tal, etc., quando é ela que corrigiu. Quando não é ela que corrigiu, eu acabo tendo que corrigir em cima, tá? Então, acaba que não é uma pessoa que faz trabalho sozinha, é uma pessoa que me acelera o trabalho, mas que eu acabo tendo ali sempre que corrigir, tá? Então, vou responder as perguntas de vocês agora. Vou baixar aqui. Peraí. A Dana perguntou, vou responder as perguntas de vocês aqui agora. A Dana perguntou, o que é o ChatGPT, para que serve? Eu acho que essas a gente já respondeu no começo, né? Para nós que somos social media, serve para a gente criar, serve para a gente criar estratégia, serve para a gente criar linha editorial, serve para a gente criar os textos. E eu estou inventando agora, não coloquei em prática, vou fazer isso daqui até na semana que vem. Eu quero utilizar o ChatGPT para prospecção. Colocarei isso em prática. Tá, mas eu tenho certeza absoluta que dá para fazer. Eu só ainda não tenho uma metodologia. Agora eu já criei a metodologia para conseguir fazer os conteúdos e as estratégias dos clientes. Isso eu já criei. Agora falta desenvolver a metodologia para fazer a prospecção usando o ChatGPT, tá? Mas dá para fazer muitas coisas, mas para nós que somos social media, basicamente, todas as funções da nossa profissão, tá? O que o ChatGPT não substitui? O ChatGPT não substitui
a elaboração da estratégia. Por quê? Porque precisa, se você não sabe fazer uma estratégia, não sei, nunca fiz estratégia, não sei o que é, não tem noção, não conheço, então o ChatGPT não vai fazer por você sozinho, porque se você não sabe fazer, você também não sabe comandar, tá? Principalmente antes de termos os comandos, porque agora eu estou escrevendo, estou finalizando esse material, estou escrevendo todos os comandos que a gente vai ter certinho para mandar, tudo, obviamente, para o nicho médico. Tá? Então, eu estou escrevendo, essa parte está escrita, agora o que falta eu criar e escrever certinho para a prospecção. Então, basicamente para isso, o ChatGPT nos auxilia em acelerar o nosso trabalho. Mas quando a gente não tem o raciocínio da estratégia, quando a gente não tem o raciocínio de entender o negócio do cliente, quando a gente não tem tudo isso, o ChatGPT não faz milagre. É mais ou menos assim... Quem não sabe fazer, não sabe mandar, tá? É uma frase meio velha, assim, talvez vocês já escutaram, e isso é a mais pura verdade no ChatGPT. Então, o ChatGPT, ele é bom para quem já sabe fazer. Para quem não sabe fazer, ele não vai te ensinar, ele não vai te educar na profissão, não, tá? Lu, menina, nem entrei para ver sobre isso ainda. Dana, da forma... Gente, nossa, o meu WhatsApp apitando aqui, meu Deus. Dana, da forma certa, daria realmente para criar o conteúdo? Dá realmente para criar o conteúdo, porque quando a gente desenvolve uma sequência de comandos estratégicos ali para aquele nicho, tá? Da maneira certa, o ChatGPT, ele imprime a personalidade do profissional no texto. Gente, é um negócio surreal. Eu mesma bato o olho nos textos agora e falo, meu Deus, ficou muito melhor do que quando eu escrevo. Eu olho e falo assim, gente, que isso aqui tá muito melhor que eu. Gente, eu não conseguiria escrever aqueles textos tão bons. Tá muito bom, tá muito bom, tá muito bom. E o que eu vou começar a ver da agora para frente, porque eu já enviei material para cliente escrito pelo GPT, não comuniquei, só enviei, como sempre, como faço todos os meses, todos os dias. Mas o que eu quero ver daqui para frente é a opinião dos clientes, porque, na minha opinião, o nível dos textos, a qualidade textual melhorou demais, 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 tá? Deixa eu ver. A mim, pelo que vi dessa aula, já tendo o mapa do cliente, a estratégia. Então, como podemos utilizar o GPT? É direcioná-lo no nosso nicho, no meu caso, a dermatologia. Exatamente, Mi, é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente direciona o GPT, tá? Com comandos estratégicos, para que ele possa nos oferecer ali aquele texto pronto. Peraí. Deixa eu ver. Qual o impacto dele para o social media e quais os benefícios? Ótima pergunta, tá? Na verdade, a Roma me fez duas ótimas perguntas. Qual o impacto dele para o social media e quais os benefícios? O benefício é o social media que já é o social media empreendedor, tá? Que já tem clientes, que já aprendeu, que já está no jogo, digamos assim, que já entende do que é montar uma estratégia. Esse social media vai ter como benefício atender mais clientes de melhor maneira em menos tempo. Gente, inclusive, eu vou ter que mudar absolutamente tudo. Tudo no que diz respeito à produção de conteúdo, no que diz respeito à estratégia, tá? Eu vou ter que mudar a maneira de ensinar isso. Não tem mais como eu continuar ensinando da maneira antiga. Tudo isso vai ter que mudar, eu vou ter que me adaptar, vou ter que adaptar essa forma de ensinar, tá? Ao mercado. Mudou e eu vou ter que mudar junto. Gostaria de saber como melhor especificar as perguntas para ter um conteúdo relevante. A gente especifica as perguntas estabelecendo uma sequência de comandos estratégicos, tá? E aí isso é diferente para alguns nichos, isso muda de acordo com o nicho, isso é outra coisa. É um assunto que não... Qual que é o segredo? Não é fazer um comando, é a gente fazer uma sequência de comandos. E a outra vantagem, que é uma das diferenças do pago para o gratuito, tá? Mas é uma diferença que fica pouco. É que no gratuito a gente tem um limite de conteúdo que fica ali hospedado, por enquanto, e no pago esse limite é maior ou é até ilimitado. Eu tenho que ver isso certinho, isso ainda não está bem estabelecido. A outra pergunta, que foi a Val que fez, foi que o chat está até 2021. Ela falou assim, mas está atualizado até 2021, como é que é? O que é que ele está atualizado até 2021? O conteúdo do ChatGPT, os artigos, os conteúdos que ele pesquisa, todas as coisas estão atualizadas até 2021. Isso para nós que trabalhamos no nicho médico, principalmente para quem trabalha produzindo conteúdos de médicos que produzem para pacientes e não para outros médicos, isso tem impacto muito pequeno, tá? Por quê?
Geralmente, quando aparece algo muito grande, que é necessário a gente informar, que é relevante a gente informar o cliente, como foi, por exemplo, o surgimento do Wegovy, que, para quem, só contextualizando um pouquinho, o Wegovy é um análogo da semaglutida, que é um remédio que antes era utilizado para... Enfim, hoje ele é um remédio que é utilizado para emagrecer. Tá? Um remédio novo aí para emagrecer, foi uma baita de uma novidade que surgiu no mercado. Então, para quem tem cliente do nicho de emagrecimento, para quem tem cliente do nicho de endocrinologia, de nutrologia e etc., tem o Wegovy, que foi um boom, que foi uma novidade no mercado. Então, vamos supor, essas pesquisas recentes, o Wegovy foi lançado agora, recentemente, essas pesquisas muito recentes, essas pesquisas com profundidade, o GPT ainda não faz, porque o conteúdo dele está até 2021. Porém, quando a gente vai comunicar que aos pacientes, e não aos outros profissionais da saúde, quando a gente vai comunicar aos pacientes que surgiu o Wegovy, uma pesquisa simples no Google e uma síntese da nossa parte em relação ao texto é suficiente, tá? A gente não precisa ficar dizendo que ele é um análogo da semaglutida, que atua a nível da enzima, GTPA, a gente não precisa ir por esse lado tão técnico, tão científico, porque os pacientes não, além de não precisarem saber dessas informações tão profundas em relação à farmacologia, a como funciona ali aquele medicamento, ao mecanismo de ação do medicamento, o paciente não precisa ficar sabendo sobre isso, o paciente nem quer, porque se a gente coloca muito termo técnico, muito termo científico, aquele texto acaba ficando chato demais para o paciente, embora fique um texto interessante para quem está ali, tá? Então, Roma, o impacto dele para o social media é isso. Quem é o social media? Redator, tá? E eu não estou falando só de social media, estou falando de pessoas que trabalham em redação de novela, tô maluca, em redação de jornal, de revista, tá? De conteúdos, assim, redatores, ou seja, a pessoa que atende a um comando. Então, jornal funciona muito assim. Eu tenho uma prima que faz faculdade de jornalismo e ela falou assim, olha, os professores estão enlouquecidos, porque eles vão ter que mudar toda a grade. Tem muito professor que trabalhava em redação de jornal grande, que já foi mandado embora, professor universitário que trabalhava como redator e que já foi substituído, tá? Já está sendo mandado embora. Por quê? Porque mudou, gente. Mudou e eles vão ter que se adaptar. Então, esse é o impacto. A pessoa que era um redator que pegava o script pronto e executava, as empresas estão substituindo esses profissionais que executavam uma tarefa, estão substituindo esses profissionais pelo GPT, tá? O que vai acontecer? Vai todo mundo ficar sem emprego? Lógico que não, tá? Não é todo mundo que vai ficar sem emprego, mas, por exemplo, vou dar vamos supor, antes era necessário um operador de mimeógrafo para fazer 100 folhas por dia. Hoje em dia, o operador de mimeógrafo, para fazer essas 100 folhas, então, 10 operadores de mimeógrafo para fazer 100 folhas por dia. Esses 10 profissionais do mimeógrafo foram substituídos por um operador de uma impressora numa fotocópia, que ali ele faz muito mais que 1000 páginas por dia. Vocês estão entendendo? Não é que a profissão vai deixar de existir, não é que todo mundo vai ficar desempregado, não é que acabou, não é. É que a pessoa que era o cumpridor de tarefas, o executor das tarefas e não aquele que raciocina, e é por isso que eu sempre orientei vocês também, dentro do curso inteiro, gente. O curso Profissão Social Media para Médico está do cabo ao rabo, explicando, ensinando e incentivando vocês a serem donos do próprio negócio, tá? A serem... já aconteceu, eu já contratei pessoas ali dentro, mas o intuito nunca foi esse, nunca foi oferecer emprego, muito pelo contrário, o intuito sempre foi incentivar vocês a terem o seu próprio negócio, só que eu nunca imaginei que isso seria tão fundamental quanto agora. Agora, mais do que nunca, vocês têm que correr de buscar emprego e buscarem clientes, buscarem construir o próprio negócio de vocês, porque as pessoas vão empregar ainda menos de agora para frente, tá? Como explicar ChatGPT aos clientes? A Roma me perguntou também como explicar isso para os clientes, como colocar isso no perfil. E eu vou ser bem honesta, eu não vou explicar ainda, porque eu primeiro preciso, na verdade, já estou utilizando isso dentro, como agência, já estou utilizando isso. Agora eu quero ver o feedback dos clientes em relação aos textos, tá? Quero ver como que vai ser isso na prática. E acho meio que desnecessário explicar para o cliente como funciona o ChatGPT, do mesmo jeito que eu não explico para o cliente como faz o tráfego pago,
como faz o Google Meu Negócio, eu não explico ao cliente como fazer uma estratégia, eu não dou esse tipo de conteúdo para os meus clientes, eu não dou essa aula. Por quê? Porque o cliente me contrata, isso eu estou falando dos meus clientes, da minha área de atuação, e é lógico que vocês podem ter clientes diferentes em áreas de atuações diferentes, tá? Mas eu estou dando aqui o que eu faço, porque é o que eu ensino, é o que eu faço. Os meus clientes, eles não querem aprender. Eles não são clientes que têm tempo, vou sentar, vou aprender, nossa, quero fazer o chat GPT, quero aprender sozinho. Não, eles não têm essa intenção, eles não têm essa vontade. Os meus clientes, eles querem que eu faça. Eles me pagam pela prestação de serviço. Então, eles me falam, olha, eu quero isso aqui na minha vida. E aí eu falo, beleza, para você ter isso aí na sua vida, você vai precisar de um site, você vai precisar de um Instagram assim, 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 e eu entrego tudo para eles pronto, tá? Então, eu acho desnecessário neste exato momento, pode ser que tudo mude daqui 15 dias, um mês, eu não sei, tá? Mas na data de hoje, eu acho desnecessário explicar isso ao cliente do mesmo jeito que eu não explico como fazer nenhuma das outras nossas funções, tá? O cliente, ele não quer aprender, os meus clientes não querem aprender a fazer, eles querem pegar pronto. Então, tá aqui também a importância da gente entender para atender, né? A gente primeiro entende o nosso cliente para depois atender com qualidade. Como produzir títulos impactantes ou persuasivos? Essa foi a pergunta da Mi. Mi, é uma excelente pergunta. A gente constrói títulos impactantes e persuasivos construindo uma sequência de comandos estratégicos. Então, a gente entra na máquina, primeiro a gente conversa com a máquina, eu gosto de me apresentar, falo, oi, meu nome é Vanessa, vou te chamar de Márcia para tal e tal e tal e tal, você pode chamar o seu GPT como você quiser. Em seguida, eu começo fazendo com o GPT, eu comando o GPT para que ele faça a pesquisa sobre aquela especialidade. Então, eu entro e pergunto assim, GPT, o que é um médico ginecologista e obstetra? Aí ele vai, basicão. GPT, o que faz um médico ginecologista e obstetra? Aí ele escreve lá. Em seguida, quem é o público-alvo do médico ginecologista e obstetra? Ele descreve. Quem é o público-alvo do médico ginecologista e obstetra na cidade de São Paulo? Tá? Aí ele descreve. E aí a gente vai construindo as camadas até o GPT fazer para nós todas as pesquisas que a gente fazia anteriormente de modo manual, tá? Porque antes eu fazia tudo isso manual. É lógico, já tem muitos anos que eu estou no nicho, eu não abro mais o Google para perguntar o que um ginecologista obstetra faz, né, gente? Mas no GPT eu abro para ir treinando a máquina a fazer exatamente isso, tá? E aí aqui a gente estabelece uma sequência de comandos estratégicos. Meninas, nossa, me passei aqui no tempo já me passei no tempo absurdamente. Vou ver aqui no chat se vocês têm alguma outra pergunta. Tá, e qual a estratégia que você usa dentro dele, Van? Exatamente isso, tá? Eu estou aprimorando cada vez mais, e aí, à medida com que eu vou imprimindo, aí ali eu vou falando um monte de coisas, tem uma sequência enorme, tá? Eu estou fazendo material do que está funcionando, do que não está funcionando, literalmente teste em cima de teste, tá? Eu estou essas últimas horas aí do meu dia inteiro só testando sobre isso. Eu não vou usar, os clientes estão amando sem saber. Deixa eu só ler aqui os comentários de vocês aqui. Ai, nossa, gente, me perdi aqui nos comentários, tá? Não dá nem para ler tudo. Não fica parecido quando você parametriza a resposta, só agora consegui acessar. As pesquisas de ponta demoram, em média, mais de 10 anos para aparecerem na prática. É isso, as pesquisas não aparecem simultaneamente também, tem todo um prazo de validação, de tudo, tá? Gente, me perdi aqui, tem um monte de coisa, tá? Não vou conseguir ler todos aqui. Tem risco de pegar plágio? Diz a plataforma que não, tá? De tudo que eu pesquisei até agora, realmente não, porque é justamente isso que a inteligência artificial faz. Ele tem essa capacidade ilimitada, essa capacidade justamente muito maior do que nós, para poder produzir o mesmo conteúdo com o mesmo tema central, de diversas maneiras diferentes e com personalidades diferentes. Eu fiz isso agora e ficou sensacional. Eu fiz isso agora, por exemplo, para o Dia das Mulheres. Eu detesto esses temas temáticos, eu detesto esses posts temáticos, sabe? Eu sempre achei muito chato, tipo, post Dia das Mulheres, pô, que saco fazer isso, post Feliz Natal, post de Feliz Ano Novo. Eu acho chato de fazer, e eu sempre achei chato de fazer, porque era difícil
para mim ter que ficar falando a mesma coisa, que é Feliz Dia das Mulheres, de diferentes maneiras, atrelando diferentes nichos. Então, por incrível que pareça, às vezes eu passava muito mais tempo fazendo, pensando, raciocinando em um post Dia das Mulheres para o endocrinologista, um post Dia das Mulheres para o ginecologista, um post Dia das Mulheres para um pediatra, porque são assuntos diferentes, né? Eu acabava gastando mais tempo para fazer o post comunzão de Dia das Mulheres, que todo mundo vai ter, porque eu tinha que colocar essas especificidades diferentes, do que propriamente, por exemplo, para fazer um post sobre algo técnico ali daquele profissional, tá? E agora isso no GPT é feito de maneira muito fácil, porque eu coloco um tema central, em cada aba do chat eu vou adicionando uma personalidade diferente para cada profissional. Então, eu já tenho salvo ali dentro do GPT o meu profissional que é ginecologista e que é mais sério, a outra que é ginecologista que já é mais brincalhona, porque é sexóloga, porque fala desses assuntos aí de lesco-lesco, né? Outra coisa que eu acabei de treinar o GPT é porque esses assuntos de sexo e partes íntimas, etc., ele é bloqueado pelo GPT. Eu treinei o meu GPT, treinei Márcia, para me fornecer as informações sobre esses assuntos sem bloquear o chat, tá? Tudo isso através de uma sequência, ou seja, eu não chego e pergunto direto para a Márcia: oi, Márcia, tudo bem? Me dê aí 5 dicas para apimentar a relação. Não, não é assim, entendeu? Eu fui treinando a Márcia, primeiro eu contei para ela que esse assunto, que ali, esses textos têm caráter unicamente médicos, informativos e etc, etc. Então, a gente vai construindo esse treinamento, tá? Meninas, vou ver as últimas dúvidas aqui no chat de vocês. Deixa eu ver aqui quem mandou. Nossa, gente, esse chat aqui hoje tá tão pequenininho para mim. Ou eu tô meio... Ah, não, é porque de lá tem a pupila ontem, então eu tô meio cega. E não sei quem tá treinando, não sei quem escreveu. iPhone. Escreve o conteúdo, só ir treinando mesmo. Tá? Não é só ir treinando mesmo. Para cada cliente eu faço um chat diferente. Para cada cliente eu tenho feito estratégias diferentes, tá? Na hora de ir construindo as perguntas. Vou falar para vocês agora como que vai funcionar daqui para frente. Eu vou abrir exclusivamente uma mentoria para a gente falar. Na verdade, falar não, porque falar já falei, tá? Nós vamos fazer o chat GPT. Então, lá nessa mentoria, tem que ser fechada e vai ser fechada, por quê? Porque eu vou expor o conteúdo dos meus clientes. Então, eu não posso, tá? Por vários motivos, eu não posso fazer isso aberto, não posso mesmo. E lá eu vou abrir todos os conteúdos dos clientes, eu vou limitar em 15 vagas, tá? Por quê? Porque eu não consigo conversar com todo mundo ao mesmo tempo. E o que vai acontecer? Essa mentoria, depois, eu vou hospedar em um curso dentro do Hotmart. Então, as pessoas que participarem dessa mentoria, vão ser 2 encontros de 2 horas. As pessoas que participarem dessa mentoria, desses 2 encontros de 2 horas, depois já ganham acesso ao curso do Hotmart. Porque eu vou fazer um curso no Hotmart falando sobre ChatGPT, para que eu possa, toda semana, colocar uma atualização ali, e eu quero pelo menos uma vez por semana, pegar o conteúdo de uma de vocês, e a gente vai fazer o conteúdo inteiro ao vivo, tá? O foco do curso vai ser justamente esse, vai ser fazer junto. Algumas aulas vão durar mais, tá? Ao longo do curso depois, algumas aulas vão durar mais tempo, outras aulas vão durar menos tempo, e eu vou estar constantemente atualizando tudo o que tem de novidade em relação ao ChatGPT. Por quê? Porque eu não vou parar de estudar ChatGPT. Eu vou continuar comprando mentorias, principalmente fora do Brasil. Na verdade, só fora do Brasil, tá? Porque aqui dentro do Brasil todo mundo sabe a mesma coisa ou menos do que eu, porque o negócio está muito novo aqui, pouca gente começou a usar. Então, eu vou continuar comprando mentorias fora do Brasil para poder atualizar, porque, infelizmente, aqui para nós a informação acaba chegando depois, né? A gente que está começando aqui agora a usar o ChatGPT, e, na verdade, quando ele abriu, em poucas horas, ele já bateu o número de mais de 1 milhão de usuários, tá? Já bateu o número de mais de 1 milhão de usuários, e esses usuários iniciais que entraram não foram os brasileiros, tá? Foram várias outras pessoas, principalmente americanos, então isso está chegando para a gente aqui agora, e eu quero manter vocês atualizadas. Sobre valores, preços, datas, não sei. Vou ser bem honesta com vocês, não sei. Eu preparei primeiro essa aula, ao longo de preparar essa aula, porque eu
queria fazer um script e mandar pronto. Mas aí eu fui vendo e testando que o script pronto, ele não vai resolver o problema de ninguém. E eu quero um negócio que resolva o problema e que acelere o tempo de vocês, tá? E através desse raciocínio, eu não quero mandar o script pronto, eu quero que vocês aprendam o raciocínio de como elaborarem os próprios scripts, para que depois que vocês entendam o raciocínio de como funciona a máquina, de como funciona o GPT, que vocês possam fazer sozinhas, independente de qual seja o nicho do cliente de vocês. E cada pessoa que tiver um cliente estranho, maldade, né? Chamar de cliente estranho. Mas vai, quanto mais estranha for a especialidade, mais eu quero pegar o exemplo do cliente de vocês para que a gente possa utilizar o GPT, tá? Para a gente fugir aí desse senso comum. Semana passada eu fiz uma mentoria com a Thay de um assunto bem específico, bem difícil, né, Thay? Por sinal, o chat está fechado, não estou vendo o que vocês estão escrevendo. Bem difícil, que foi bem difícil não, tá? Específico, que é médico especialista em síndrome pós-Covid. É algo novo, é algo específico. Então, eu quero pegar esses casos difíceis para começar com vocês. A mentoria não é para quem não tem cliente, tá? Quem não tem cliente, assim, não foca em fechar o primeiro cliente. Quem não tem cliente, não é o foco agora entrar na mentoria para GPT, porque o GPT, ele resolve um problema de quem tem problema. E qual que é o nosso problema como social media? É falta de tempo para produzir tanto conteúdo, falta de especificidade, dúvida se aquilo ali ficou bom, dúvida na redação, dúvida no português, possibilidade de ter mais de uma opção ali para aquele, mais de uma opção de assunto, mais de uma opção de tema, que também ele dá várias, aí a gente vê, faz ali uma curadoria do que funciona, do que não funciona, tá? Eu vou finalizar aqui com vocês e eu vou passar ao longo dessa semana nos stories. Ficou bem doido mesmo, mas é porque eu decidi bem de última hora fazer essa mentoria, eu não estou com nada pronto, nada estruturado. Então, assim, eu não sei o horário, eu não sei o dia, eu não sei absolutamente nada de como vai ser. Eu tenho que olhar aqui, semana que vem eu vou fazer uma mini férias, vou viajar um pouquinho. E vou estruturar essa mentoria, vou combinar os dias certinhos com vocês para que a gente possa fazer, tá? Então, são 15 vagas e essas 15 pessoas que entrarem agora já vão ter acesso ao curso completo, que vai ficar no Hotmart, e a absolutamente tudo que tiver ali de atualização. Provavelmente vai ser o mesmo valor mesmo da mentoria individual, não vai ser nada absurdo, tá? Vai ser valor normal, tá bom? E aí eu vou comunicando com vocês aí nos stories e ao longo da semana. Eu tô no corre agora, porque eu preciso terminar vários conteúdos aqui com as meninas, e depois eu volto nos stories para a gente poder responder todas essas perguntas que vocês mandaram lá no direct hoje, na caixinha hoje, que eu nem parei para responder, tá bom? Meninas, obrigada por todos vocês que estiveram aqui, eu espero que vocês tenham aprendido quais são as funcionalidades, para que serve, como utilizar. O vídeo sobre como criar a conta do zero eu vou fazer e vou colocar lá no perfil, tá bom? Um beijo para todos vocês.